penso que já estamos em condições de poder então começar a recapitular a lição. Antes de mais, antes de propriamente entrarmos no tema, dizer-vos duas coisas. Eu digo isto sempre que eu estou aqui à frente, porque realmente é um privilégio poder estar aqui e ver todos os rostos, porque daqui conseguimos perceber quem é que está, como é que está, mais ou menos, está com um grande sorriso ou está com uma cara mais fechada, mas é muito bom realmente perceber e ver daqui rostos, alguns que eu ainda não identifico muito, porque se calhar são muito recentes, algum amigo que nos visita esta manhã, também aqueles que por algum motivo já não vi há um tempo, que Deus vos possa abençoar, e também percebemos daqui claramente quem nos falta, e também ficamos com o coração um bocadinho mais apertado, mas oramos para que Deus possa estar na vida de cada um. Cumprimentar também lá em casa, não sei se estamos a ser visualizados por alguém ou não, se a Igreja de Canela está um bocadinho fora destas paredes, mas se estiver, que Deus também possa abençoar grandemente. A segunda coisa que eu queria dizer é, quando a Susana me convidou para passar a lição, eu disse logo que sim, mas disse, se calhar estou a correr um grande risco, porque eu não sei qual é a lição, não sei qual é o tema, e há temas que não são fáceis de ser abordados. Não só porque não é fácil de ouvir, e quando não é fácil de ouvir, também não é fácil de nós, primeiramente, ouvirmos da parte de Deus. Então, eu acredito, irmãos, que ainda bem que eu não sabia qual era o tema, porque eu acredito que ninguém gosta de ouvir falar de preços, de custos. Todos nós gostamos de ouvir falar de benefícios, de proveitos, de direitos, mas quando ouvimos falar de custos, preços, deveres, nós aí já ficamos um bocadinho mais desconfortáveis e se pudéssemos contornar, seria um bocadinho melhor. Mas a verdade é que acredito eu que nós tivemos um trimestre abençoado, um trimestre muito prático, muito objetivo, muito direcionado à vida de cada um de nós em particular, não à Igreja no seu todo, mas a cada um de nós como discípulos de Deus. E então, no final de todo esse trimestre, o Senhor diz-nos realmente que há um preço, o preço de fazer discípulos. Vamos tentar lembrar o que estudamos ao longo da semana e vamos tentar perceber que preço é esse. E será um preço exagerado, será um preço justo ou será um preço mínimo comparado com aquilo que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. Então, no verso áureo nós encontramos o seguinte: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Facilmente nós percebemos aqui que teremos duas vertentes, teremos duas vias, a vertente das recompensas e a vertente das responsabilidades. Vamos tentar perceber um bocadinho o que é isto. Somos participantes das aflições, o Senhor diz-nos também que assim seremos participantes da consolação, participantes das recompensas. Isto faz-me lembrar um bocadinho, e eu vejo sempre isto, no final do ano, na festa de Natal desta igreja. Normalmente, eu não vejo aqui a Terinha, mas a Terinha tem sempre um mimo para os meninos que participam no coro, nos Sons de Alegria. E depois é muito curioso ver que realmente os miúdos que cantam nesse coro ficam todos felizes porque recebem esse mimo. E aqueles que não participam ficam um bocadinho com o olho assim esticado para o mimo do vizinho porque realmente não participou, por isso não teve direito. E é um bocadinho isto que nos diz o texto. Aqueles que participam nas aflições, aqueles que participam no trabalho, na dificuldade, então também depois terão realmente a recompensa. Nós vamos avançar, porque eu não tenho muito tempo. Curiosamente, tenho ali um amigo que me está a tapar o relógio, por isso o problema não será meu se eu não conseguir cumprir a hora. Então, nós percebemos ao longo da lição que há realmente um cálculo de custos que é feito. E vemos isso logo na lição de domingo, calculando o preço, a primeira prioridade. Todos nós sabemos e dizemos claramente que a salvação é uma coisa que nós trabalhamos para ela. É uma coisa que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada com Deus. É uma coisa que nós, todos os sábados, marcamos o ponto
para a nossa salvação, para que depois Deus vá contabilizar tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós, as vezes que nós viemos à igreja. É assim que nós obtemos a nossa salvação, irmãos. Vocês estavam tão caladinhos que eu por um momento já vou ficar aflita. É isso mesmo, a salvação é uma dádiva de Deus. É o Senhor que nos dá livremente, sem que nós paguemos nada por isso. Nada o pecador pode fazer para obter a salvação. No entanto, e nós vimos isto ao longo da lição, e não são palavras minhas, no entanto, essa salvação requer algumas transformações, requer algumas renúncias, requer algumas abnegações. Porquê? É preciso fazer algumas trocas na nossa vida. Não para obter a salvação, mas em resultado de aceitarmos Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor na vida de cada um de nós. Por isso é que nós encontramos esta afirmação de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Há aqui realmente uma alteração de importâncias. Há aqui uma mudança de prioridades. A questão não é o que não é amar e odiar. E nós vimos isso na lição. Porque quando nós falamos em aborrecer pai e mãe, é quase que estranho, porque o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. E depois nós vemos que devemos aborrecer pai e mãe, mas isto parece contraditório. O que o Senhor nos está a querer dizer é realmente saber quem é que ocupa o primeiro lugar na vida de cada um de nós. Quem é que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Quem é que eu amo mais? Não é uma questão de odiar, é uma questão de quem é que eu amo mais na minha vida. Será que eu amo mais o meu eu? Será que eu amo mais a minha filha, o meu filho, o meu marido, os meus pais? Ou será que eu amo mais a Deus? E todas essas coisas, todas essas pessoas têm o seu lugar. Primeiro o irmão René, depois a irmã Julieta. De facto, o Evangelho é leitura constante. E nós aceitamos mal esta ordem de prioridades porque não experimentamos. E à partida, escolher entre a esposa e seguir a Cristo, escolher entre a família e seguir a Cristo, escolher entre os amigos e mudar de vida, é extremamente terrível. Quem ama em primeiro lugar a Cristo, quem dá a prioridade a Cristo, vai amar ainda mais o seu pai e a sua mãe. Vai amar ainda mais a sua esposa ou o seu marido. Vai amar muito mais os seus filhos e os amigos. E vai haver amor que chega para todos. Mas é preciso fazer a leitura. É preciso experimentar. É preciso ter as prioridades bem definidas, não é? Irmã Julieta. Eu, para mim, acho que a gente temos tudo na nossa frente, mas tudo que fica para trás. Primeiramente está o meu Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que tem a saúde nas suas santas mãos, aquele que tem o nosso dormir, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso ouvir. Tudo devemos a Deus, porque a gente se dá um passo, ou se dá uma fala, ou subimos um irmão, é porque Deus permitiu. Porque se Deus quiser, a gente ficamos quietinhos no instante. É verdade. E fazemos tantos planos e não fazemos plano nenhum. Porque tudo está nas mãos de Deus. Por isso é Ele o único e o primeiro a ser servido da nossa parte. Deixem-me, pegando nessas palavras e nas palavras do irmão René, se eu vos perguntar quantos de nós temos o Senhor como nosso Salvador, quantos é que afirmam que sim? Como nosso Salvador. Ok? Nada, começamos por dizer logo na lição, nós não podemos obter a salvação por nós mesmos. Por muito boa que eu possa ser em todas as áreas, por extraordinária que eu possa fazer, de forma extraordinária que eu possa fazer as coisas,
Só o Senhor é o meu Salvador. Mas Deus quer um bocadinho mais do que isso. Deus não quer ser apenas o nosso Salvador, aquele que deu o seu Filho na cruz para morrer por cada um de nós, mas Ele quer ser o nosso Senhor. E isto é um bocadinho diferente. O nosso Salvador significa que nós colocamos realmente a nossa vida de pecado subjugada à vida de Deus, à salvação que Ele oferece na cruz. Mas quando o Senhor nos diz que quer ser o Senhor da nossa vida, significa que a nossa vontade vai ser submetida à vontade de Deus. E aí, amigos, nem sempre é fácil. Porque nós queremos ir pela direita e o Senhor diz para nós irmos pela esquerda. É isto mesmo. Aquilo que o Senhor quer para nós é ser o Senhor da nossa vida. Aquilo que para nós era a prioridade, era o objetivo de vida, o Senhor, depois que entra na nossa vida, diz, olha, agora a prioridade é outra, não é por aí que eu quero que vás. Não é por uma questão de capricho, não é por uma questão de eu ser o dono da tua vida, mas é porque eu sei o que é melhor para ti, eu sei que o melhor caminho para ti, o melhor plano é este. O Joel ia dizer qualquer coisa e depois o irmão Albano. O Evangelho, Cristo congrega no Filho. Exatamente. E dá a sensação que este texto parece dividido. Não é isso. O que Jesus está aqui a dizer é o seguinte: tu segue-me a mim, a tua mulher siga-me a mim, o teu filho siga-me a mim. É assim que ele congrega. Exatamente. Quer dizer, porque se eu congrego com a minha família e não congrego com Deus, eu estou a separar de Deus. Então, este Evangelho está a dizer assim: tu chega-te a mim, espera que os outros tomem a mesma atitude. Se puderes ajudar, colabora. Mas é congregar, não é? Exatamente. Irmão Albano? É pena que hoje não seja recebido o microfone, porque exatamente não sabem nada, para estão em casa, nem em Inglaterra estão a ver. Se pudermos arranjar um microfone Semana passada, para as participações. Semana não. O que acontece é o seguinte: à volta desta lição, há um problema que se chama pecado. E esse é o nosso maior inimigo. E tudo que estiver entre nós e Deus, ocupando o primeiro lugar, isso é o pecado. Irmãos, a mais pequenina coisa, das muitas que se calhar todos temos, mas a mais pequenina coisa que essa ainda não deixamos e que amamos primeiro, faz o quê? É que depois começamos a estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio, o Senhor é o meu pastor, não me vai faltar nada, eu pertenço à igreja de Deus, está tudo feito. Não, meus irmãos, essa pequenina coisa que eu amo mais, pode ser a televisão, pode ser um distraimento, pode ser um passatempo, e depois vamos ler a lição, não é estudar a lição, é ler a lição. E a lição de hoje, meus irmãos, a lição desta semana, mexe com quem estuda a lição. E a lição diz-me que eu tenho um terrível inimigo, um terrível adversário que não avalio. Eu não sei avaliar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje em dia não sabe avaliar, não quer avaliar. Que Cristo, quando estava a falar com João na Ilha de Patmos, não estava a passar férias, meus irmãos. Estava a falar a sério. E falou a sério com todos os períodos e está a falar a sério com o 7º período. E este período, irmão, não vamos dizer, sim senhor, a São Lucas, no capítulo 15, tem 3 parábolas muito lindas, sim senhor. A primeira é a ovelha, de ir à procura da ovelha. É verdade, todos temos essa responsabilidade de ir à procura das ovelhas. Mas esqueceram-se de falar que a dracma perdida foi dentro de casa. Esqueceram-se de falar que o filho mais velho e o filho mais novo estavam perdidos dentro de casa. E nós muitas vezes usamos aquele local sagrado ali que é a tribuna para elogiar que somos o melhor povo do mundo. Esquecemos-nos de que o diabo não nos pode ver e nos odeia. E desde Adão, há 6.000 anos, está aqui retratado em toda a lição, há 6.000 anos que o diabo tenta fazer gato de sapato do povo de Deus e fez com Israel, e fez com tantos, fez com o desgraçado do Paulo, que foi chamado para ser um Boaz escolhido. Deu tanta porrada, arranjou que ele levasse porrada velha, e ele foi escolhido para ser um Boaz, para levar o evangelho a todo mundo. Nós esquecemos-nos disto, esquecemos que ele que nos odeia, esquecemos que ele quer a nossa perdição, e ainda agora, no próprio livro Conselhos para a Igreja, diz que ele tenta destruir este povo e vai ser pela boca.
E ninguém dá atenção, ninguém quer dar atenção. E temos os nossos prazeres, eu gosto muito, hoje é só para matar estas saudades, e eu vou comer isto, eu vou comer aquilo. Não nos importamos de nada. Mas depois temos que não amamos nada, que amamos a Deus em primeiro lugar. Cristo é claro no São João 15. Escolhe primeiro o reino de Deus. Quem está em Cristo tem a vida. Tudo aquilo que nos pode separar de Deus, ou melhor, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, então está errado, não é? E esse primeiro lugar pode ser muitas vezes, irmãos, e às vezes nós esquecemos isto. Nós facilmente falamos que o primeiro lugar não pode ser a televisão, o primeiro lugar não pode ser a internet, o primeiro lugar não pode ser o curso, não pode ser os namoros, não pode ser nada disso. E muitas vezes esquecemos que esse primeiro lugar também não pode ser a igreja. O primeiro lugar é de Deus. Não é da igreja, é de Deus. Exatamente. E esse é o maior inimigo que cada um de nós tem. Porque atrás desse eu, muitas outras coisas podem vir. Há um texto e Jesus continuava por dizer, Jesus continuou a dizer aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu não sei o que é que vocês pensam disto, mas várias vezes nós ouvimos as pessoas dizer, é a minha cruz, tenho que aguentar porque é a minha cruz. Quase como uma resignação. Às vezes ouvimos isto de pessoas quer dentro da igreja, quer de fora. E por vezes podemos imaginar que a vida de um cristão é uma vida de tristeza. É uma vida de rosto comprido. É uma vida de, este mundo é tão mau, porque eu tenho que andar triste, porque eu não posso aproveitar as coisas boas da vida, porque eu sou um verdadeiro cristão. Será que Deus fez-nos para sermos, apesar desta vida de pecado, Deus tem prazer em vivermos tristes? Deus tem prazer em vivermos de rosto comprido, quase em depressão, porque realmente vivemos num mundo que não é o nosso, porque nós somos filhos de Deus, Deus tem grandes sonhos para nós e este mundo não se compadece disso, somos estranhos. Será que é isto? Queridos, se alguém lá fora vir a vossa reação no dia-a-dia, de alguém triste, de alguém que não acredita nesta terra, de alguém que não tem esperança apesar das dificuldades, acham que essa pessoa vai acreditar que nós temos um Deus que é Senhor e que é o nosso Salvador? Não faz sentido. É verdade que a nossa grande recompensa está lá quando o Senhor voltar. Quando Cristo voltar, a nossa grande recompensa está a ser preparada neste momento, está a ser preparada para nós a vida eterna. Não há dúvidas disto. Mas enquanto vivemos nesta terra, nós podemos, sem estar perdidos no mundo, nós podemos ser pessoas que vivem com a esperança, com a certeza realmente que o Senhor está connosco. Podemos pensar, mas Cristo não... Já lhe dou a palavra, irmão José Ferreira. Será que podemos pensar, mas Cristo não sofreu? Cristo não viveu nesta terra sofrendo? Claro que sofreu. Mas Cristo morreu nesta terra para nos dar a vida. Cristo tomou sobre si os nossos pecados para nos dar a justiça. Ele veio a este mundo para tomar as nossas dores e dar-nos vida em abundância. O maior testemunho que nós podemos dar como filhos de Deus é, apesar dos problemas. Vocês têm problemas? Mas não são verdadeiros filhos de Deus? Não têm uma relação com o Senhor diariamente? Então como é que nós temos problemas? E o Senhor diz-nos, toma a tua cruz e segue-me. Tereis aflições. Não fiques preso apenas a essas dores. Olha mais à frente, lembra-te que eu estou a preparar realmente algo extraordinário para ti. Eu ia dar a palavra ao irmão Zé Ferreira, porque eu não quero de forma nenhuma limitar, e depois ao irmão David. A Marta e a Maria. Quando Marta disse, Senhor, não se dá que a minha irmã me ajude, ele disse, Marta, estás atarefada com muitas coisas e uma só coisa é necessária. Tua irmã escolheu a melhor parte. Então qual é a melhor coisa? É estar em Cristo e Cristo em nós. E o resto, meus amigos, falem o que quiserem. Exatamente. A igreja nunca muda, nem anda para a frente enquanto Cristo não for o líder. Quando nós dizemos precisamente que Jesus é o bom pastor, será que o pastor vai ser conduzido pelas ovelhas? Eu acho que não. Não faz sentido. As ovelhas são conduzidas pelo pastor. Mas a igreja de Laodiceia não está para isso. É verdade.
Muitas vezes nós queremos, como ovelhas, conduzir o pastor. Diga, irmão David. O que quero dizer é muito rápido e muito simples. Nós, como cristãos, temos obrigação de ser as pessoas mais felizes do mundo. Porque nós temos uma esperança de vida eterna. Aquilo que o mundo, raramente, a maior parte das vezes, não crê, não tem essa mesma crença. Queria também dizer de que Deus nos dá tanto, 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 e ao fim e ao cabo exige de nós muito pouco. É verdade. Nós é que somos ingratos e não sabemos reconhecer as bênçãos que o Senhor nos dá diariamente. Muito obrigado. É isso mesmo. O sofrimento existe nesta terra porque esta terra é uma existência de pecados. É a tua palavra, Samuel. Se pertencêssemos ao mundo, ele havia de vos estimar como filhos. Mas como foram escolhidos por mim, o mundo tem-vos ódio porque já não pertencem ao mundo. Então, queridos, se nós não entendemos o sofrimento das nossas vidas, se nós não entendemos as dificuldades que vêm à nossa existência, lembremos-nos deste texto. Não é porque muitas vezes, se calhar, nem fizemos nada para estar a receber aquilo, se calhar até temos alguma responsabilidade, mas a verdade é que por sermos filhos escolhidos por Deus, então realmente este mundo odeia-nos pelo simples facto de querermos viver como filhos de Deus. Diz Samuel. Uma época em que realmente a maior doença que existe, ou aquela que atinge mais pessoas, é a depressão. E isso acontece porque nós não temos a capacidade de olhar para as coisas positivas. Porque nós todos, na nossa vida, temos coisas más, conforme vimos, todos nós temos problemas, mas a incapacidade, às vezes, que nós temos de nos aliar desses problemas e olhar, focalizar naquilo que é positivo, aí é que está o nosso grande problema. E nós temos realmente uma visão para o futuro, uma esperança para o futuro, como poucas pessoas lá fora têm. E nós mesmo, sendo cristãos, nós mesmo conhecendo essa verdade, também naturalmente, pela nossa tendência, às vezes esquecemos isso e focamos-nos muito nos nossos problemas. Isto em termos individuais e mesmo em termos de igreja. Se às vezes surgirem problemas, nós não devemos só tratar desses problemas, só falar nesses problemas, só girar à volta dos problemas. Temos que trabalhar em prol do nosso futuro. E o nosso futuro é algo grandioso e é aí que nós temos que realmente depositar o nosso tempo e o nosso olhar. Eu penso que... Não. Eu tinha-me parecido que tinham levantado ali. Ah, sim. Ali, Olinda, por favor. Só... quando nós dizemos, segue a tua cruz, pega a tua cruz e segue-me, não é o próprio Senhor que cobra isso de nós. Há aquela ideia, pelo simples facto de nós estarmos a ser corretos, isso já incomoda aqueles que não são corretos à nossa volta. Nunca vos aconteceu. Nós não estamos a fazer nada de especial, não estamos a fazer nada de extraordinário, estamos apenas a ser corretos. A viver segundo até as normas da própria sociedade. Já nem estou a falar das normas de Deus, das normas da sociedade. Estamos a ser direitinhos no nosso trabalho, na nossa escola, estamos a ser corretos. E essa atitude incomoda quem está à volta. Não é porque nós estejamos a fazer nada de extraordinário. E é isto, muitas vezes, que o mundo nos cobra. Não porque estejamos a ser melhores, mas porque estamos a ser diferentes. Então o mundo vem nos cobrar isso. Não é o próprio Senhor que nos cobra, mas a própria sociedade. Olinda, ias dizer? Eu só queria dizer que no meio das aflições nós temos Jesus, que é a nossa esperança. Que faz toda a diferença, não é? Que faz toda a diferença realmente. Quando muitas vezes nós somos tentados a perguntar a Deus, Senhor, o que queres de mim? O que é que queres de mim, Senhor? E o Senhor diz, não quero nada. Mas eu quero dar-te qualquer coisa. Mas o Senhor diz, não quero nada. Eu quero tudo. Eu quero-te a ti. E às vezes é isto que é difícil na nossa vida. E é isto que é assumir o Senhor como sendo o Senhor da nossa vida. O Senhor que dirige, o Senhor que está nas nossas escolhas, o Senhor que está na nossa orientação de vida. E muitas vezes, queridos, isto não é fácil. Não é isto que nós queremos humanamente. Quando nós pensamos num atleta, eu não sei o que é que vocês pensam, mas a ideia que eu tenho dos atletas é que eles deixam de viver uma vida normal, digamos, e vivem focados só naquele objetivo. Por vezes, eles são tão determinados que já nem é superar os obstáculos e os recordes dos outros. É o seu próprio recorde.
já é o melhor de todos, mas ainda assim quer superar o seu próprio recorde e para isso realmente vivem uma vida sempre direcionada naquele objetivo. Não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte na corrida, mas só um é que recebe o prémio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. É desta maneira que eu corro e não como quem corre sem saber para onde. É assim que eu luto e não como quem dá socos à toa. Mas eu luto contra o meu corpo para o dominar, a fim de não acontecer que andando a pregar aos outros seja rejeitado por Deus. Queria destacar isto. Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. É assim que eu luto, mas eu luto contra o meu corpo. Ou seja, o Senhor, para que possamos viver de acordo com o objetivo que o Senhor quer para nós, de acordo com essa transformação que o Senhor quer operar em nós, é preciso esta disciplina. É isto que faz um atleta de destaque. É a disciplina. E não é disciplina porque o treinador diz, não é disciplina porque inicialmente quando ele era uma criança o pai sonhou em que ele fosse um grande atleta e então obriga-o a levantar às 4 da manhã para ir correr. Queridos, não é assim que funciona. É uma disciplina imposta por si mesmo. É uma disciplina que só o atleta impõe a si próprio. Porquê? Porque o seu grande objetivo, o seu grande sonho é atingir aqueles objetivos. E na vida cristã também é assim. Não é porque o pastor diz que tem que ser, não é porque a minha mãe ou o meu pai me ensinaram desta forma, mas é porque esta luta que o Senhor diz não é uma luta que os outros possam viver por mim. É verdade que o Senhor já venceu a luta que havia a ser vencida por nós, que é a luta na cruz, a luta que o Senhor obteve e venceu para nos dar a salvação. Essa está conseguida, mas a luta diária das minhas escolhas, do eu me levantar às 4 da manhã para ir correr na vida espiritual, o Senhor está a dizer-me que essa é uma luta minha. Há muitos atletas que são amadores. Eu já dou a palavra a Aristides. Há muitos atletas no nosso país que são atletas, desculpem a expressão, não são amadores porque eles dão tudo o que têm por aquele desporto, mas ao mesmo tempo têm trabalhos seculares. Eu tenho um colega meu na empresa onde eu trabalho que ele levanta-se todos os dias às 6 da manhã para ir correr. Eu digo, tu és louco, como é que é possível? Queridos, no tempo de verão, eu até compreendo um bocadinho. Agora ele chegar às 9 da manhã e ele chega pontualmente à empresa. E eu olhar para ele e pensar que ele levantou-se às 6 ou antes para ir correr, só prova que o objetivo dele é preparar-se para a grande maratona que aí vem. E nós, na nossa vida espiritual, não podemos estar à espera que o trabalho seja feito pelos outros, que o trabalho seja feito apenas ao sábado, que o trabalho seja feito apenas pelos líderes ou pelo pastor da igreja. É uma luta que é minha e eu tenho que correr de maneira a poder receber o prémio. É assim que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra o meu próprio corpo, contra a minha própria vontade, contra aquilo que o meu corpo deseja fazer. Porque é totalmente contrário àquilo que o Senhor quer que eu faça. Aristides. Como apresentaste aqui a última observação, e creio que todos nós, como pessoas, passamos por dificuldades e fazemos os outros passar por dificuldades. É preciso ter isto. E, naturalmente, eu muitas das vezes tomo decisões e tomo posições que prejudicam terceiros, infelizmente. Só que, normalmente, nós medimos o cristianismo da igreja pelos outros. Tendencialmente, nós tentamos perceber o cristianismo, o crescimento espiritual da igreja, quando falamos da igreja, nos outros. E dificilmente conseguimos projetá-los em nós. E disseste aqui um ponto que é muito importante. Quando falamos da questão dos problemas, é preciso perceber, se Jesus falou da questão das aflições, deve haver alguma razão importante para nós. Se ele diz que no mundo tereis aflições, se as aflições, a palavra aflição vamos encontrar várias vezes na própria Bíblia. Deve haver alguma razão para isso. Então, precisamos nós ter uma postura no sentido de tentarmos perceber o que é que as aflições pelas quais eu passo me querem dizer a mim ou aonde é que Deus me quer levar. E até as aflições que eu faço aos outros, aonde é que depois para existir, aonde é que elas me querem levar. Eu costumo dizer uma coisa que muitos irmãos ficam escandalizados, mas continuo sempre a dizer a mesma coisa. E eu sei que para mim é válido. Para mim, os problemas são bons.
Irmãos, quando nós conseguimos ultrapassar os problemas com Jesus, porque há dois tipos de problemas. Há os problemas que nós criamos para nós próprios. Há os problemas que são trazidos para nós, não é? São trazidos para nós. E nós devemos tentar perceber aonde é que podemos ir com estes problemas. Vou só vos ler aqui um texto que está na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo, acho que é 1, versículo 5. Diz assim, porque com as aflições de Cristo, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições de Cristo são abundantes, é verdade, às vezes temos muitos problemas, às vezes temos muitas cruzes, temos muitas dificuldades, às vezes criamos muitas dificuldades aos familiares, aos nossos amigos, aos nossos parceiros, criamos, é verdade. Essas aflições às vezes são abundantes e às vezes Deus permite que elas venham, mas também a Bíblia diz que assim também, reparem, as aflições em Cristo são abundantes, ou seja, são muitas na nossa vida. Assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E, irmãos, só dizer aqui esse ponto, eu quando digo que os problemas são bons, eu venho na parte da consolação. O resultado de ser consolado por Jesus, o resultado de ver as coisas que Deus pode fazer na minha vida e na vida dos outros, independentemente de eu ter criado um problema, ou Ele ter me criado um problema, ou eu ter feito alguma coisa má, ou alguém me ter feito alguma coisa má, e que isso me cause dificuldades, ou das contas, ou da família, ou de um filho, seja o que for, não há problema que não haja solução. A Bíblia diz aqui há consolação em Cristo. Irmãos, a consolação nos faz crescer e leva-nos a uma espiritualidade maior. Só assim podemos entrar na Canaã celestial. Deus não está preocupado. Amém. Eu queria uma pausa. Desculpa lá. Peço uma pausa, que é o seguinte. Há um carro que está estacionado no parque de estacionamento da escola de condução. E eles que vão chamar a polícia. Portanto, se alguém lá estacionou o carro, o favor de o retirar. Obrigado. Perdão. Isso bem, obrigado. Só rapidamente, eu vou terminar. Temos que terminar. Vou terminar só com a seguinte palavra. Disseste ali uma coisa agora no final, que a mim me toca pessoalmente. Falaste do exercício. O apóstolo Paulo compara a vida cristã ao exercício. Eu, do período que estive mais tempo ausente, tentei fazer aquilo que o teu colega faz, que é sair todos os dias para correr, para ter melhor saúde, para emagrecer um bocadinho e para estar bem. É tão difícil fazer os primeiros 5 quilômetros, irmãos, a correr. Parece que é a pior coisa do mundo. Mas quando chegamos ao 6º quilômetro, aquilo que é o nosso objetivo, parece que o cansaço começa a desaparecer. E quando fazemos isso diariamente, vamos ver a nossa saúde a melhorar, o nosso peso a diminuir e a termos outra sensação de conforto. É assim que Cristo faz connosco. Dá-nos o conforto. Ou seja, mesmo na vida espiritual, às vezes tomar essas decisões não é fácil. Se nós temos alguma dúvida acerca da nossa resposta disciplinada, a Bíblia esclarece-nos e diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há uma outra versão que eu gosto bastante, porque acho que ainda é mais direta, não deixa margem de manobra para nós, portugueses, que tentamos sempre contornar a coisa. Aqui é muito direto e diz, simplificando. Ou seja, se há dúvidas na nossa mente, simplificando. Se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vossa vida, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Queridos, se havia alguma dúvida nesta versão da mensagem, realmente este texto diz claramente tudo. Simplificando, nós temos que renunciar a tudo aquilo que é de mais importante na nossa vida. Sejam planos, sejam pessoas. Porque se esses planos ou essas pessoas estão à frente, estão a ocupar o lugar de Deus na nossa vida, então estamos realmente condenados a não poder ser bons discípulos. E eu estou com o tempo esgotado, mas eu queria avançar com este texto que já tem uma promessa. Quando nós comparamos os custos, quando nós fazemos o balancete da nossa vida espiritual, o Senhor diz-nos isto: eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, eu hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Ou seja, realmente o Senhor diz-nos que os custos que nós podemos ter, as mudanças que são necessárias, poderão ser necessárias na nossa vida, que o Senhor deseja, então não vão ser nada comparado com aquilo que o Senhor tem a oferecer-nos. Eu vejo muitos dedos no ar, mas eu estou com o tempo esgotado. Mas se forem muito breves, diz Joaquim.
só dizer isto, e eu acho que isto é muito importante para realçar. Ao longo desta semana estivemos a estudar que nós às vezes entramos em pânico e queremos que Deus responda às nossas perguntas, às nossas dúvidas, e há um trabalho a fazer que nós temos que o fazer. E Deus só vem ao nosso encontro quando os nossos recursos falham, quando tudo já está feito, e nós às vezes temos de ter mais pacientes, esperar para que o nosso trabalho, e eu possa o fazer, eu tenho que fazer o meu trabalho. E quando o meu trabalho é feito e não há resposta, então Deus vem ao meu encontro, ao meu auxílio. Por isso, a lição quando o Davi ali mencionou que a esperança que nós temos deve ser a última coisa a morrer, podemos perder tudo, casas, tudo que é nosso. Mas a única coisa que nós não podemos perder é a esperança em Cristo. Porque o que resta a mim, se eu perco todos os meus bens e ainda mais a esperança, o que é que resta de nós? Prezados irmãos, a única esperança que nós temos é em Cristo. É um dia, e quando eu estava ali na minha classe, eu disse assim, olha, há uma coisa, em comparação àquilo que nós estamos a sofrer neste momento, nesta terra, em comparação àquilo que vamos viver eternamente, é décimos de segundo. Por isso não há nada incomparável àquilo que iremos viver eternamente. Queridos, enquanto o microfone passa para o Ricardo, não? Sim. Enquanto o microfone passa para o Ricardo, dizer-vos isto, e todos nós sabemos o que é que diz o texto: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não requer de nós, nem se alegra em sermos mendigos nesta terra. O Senhor não se alegra com isso. Ele diz: buscai primeiro uma relação comigo, buscai primeiro uma comunhão comigo, e todas as coisas que vos forem necessárias, tudo aquilo que for necessário à vossa existência aqui, serão dadas por esse mesmo Senhor. Sim, Ricardo? Eu vou só dar aqui um anúncio que o Joel me pediu. A matrícula do carro é 80 FV95. FU 95. É um Fiat Punto. Mas Punto. Falando do que eu queria, estavas ao bocado a falar da corrida e eu lembrei-me de uma coisa muito importante. Eu também de vez em quando eu gosto e gostava de correr. Eu digo que gostava porque eu tenho um problema nos joelhos. E quando nós vamos correr e temos problemas nos joelhos, passado 5 minutos, começam-nos a doer os joelhos. E isto na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós tentarmos correr por nós próprios, mas se o pecado continua dentro de nós, se aquelas pequeninas coisas que o meu irmão Lano falou continuam dentro de nós, a corrida não vai ser sucedida. É por isso que nós temos de entregar completamente o nosso eu a Deus, para que Ele faça tudo por nós. Deus requer que nós sejamos sinceros. E mesmo naquelas coisas que nós sabemos racionalmente, que não é aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós sabemos, queridos. Nós não conseguimos enganar-nos a nós próprios, não é? O coração é enganoso, mas o Senhor vai trabalhando connosco. Ele vai nos dizendo: Raquel, não é isso que eu quero para a tua vida. E quando em luta, apesar de me doer os joelhos, não é? E é curioso que até na corrida física é os joelhos que doem, na vida espiritual também é os joelhos que doem, porque é o sinónimo de estarmos prostrados perante o Senhor requer que nós sejamos sinceros. E quando nós vamos a Ele e dizemos: olha, Senhor, eu sei que é isto que Tu queres mudar em mim, mas eu ainda gosto disto. Ajuda-me, Senhor, porque é este problema e é aqui que eu me agarro. Queridos, se nós formos sinceros a este ponto com o Senhor, em luta com o Senhor, quando nós acordarmos para a vida, deixem-me passar a expressão, essa coisa já está transformada pelo Senhor. Porque nós entregamos isso verdadeiramente. Não estamos a enganar o Senhor. Senhor, perdoa-me os meus pecados, mas eu sei qual é e não o coloco nas mãos de Deus. Temos que ter realmente essa sinceridade. Nós estamos a terminar e nós vimos na lição que muitos dos homens e das mulheres de Deus morreram sem ver a recompensa. E se calhar, queridos, nós não sabemos quantos de nós iremos descer ao pó da terra sem vermos essa recompensa na nossa vida. Mas esses homens e essas mulheres morreram com a esperança, com a certeza de que essa coroa está guardada para quando a ressurreição ocorrer. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos da fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo que a alegria que o esperava agora está à direita
do trono de Deus. É isto que nós precisamos de ser. Nós precisamos de ser homens e mulheres, não pecadores justificados que continuam no pecado, mas pecadores vencedores em Jesus. Nós não podemos continuar realmente a viver como sempre, sem ocorrer mudanças na nossa vida. Mas o Senhor quer realmente que nós sejamos vitoriosos neles. E é isto que o Senhor me diz: tenham os olhos postos em mim. Vocês não estão sozinhos. Lembrem-se que nessa corrida eu sou o treinador que vos acompanha, que vos vai estimulando, que vai dizendo: vá, não desistas agora, continua, estás no bom caminho, estás quase a atingir o objetivo, não desistas agora, e vai-nos dando a água, e vai-nos dando a motivação para continuarmos. É este. O Senhor não nos deixa ir a correr sozinhos. O Senhor diz: corre, mas eu corro contigo, eu corro ao teu lado. Queridos, é muito mais fácil quando nós fazemos as tarefas acompanhados. E muito mais fácil ainda quando fazemos acompanhados de alguém experiente, de alguém que sabe o que está a fazer. E é isto que o Senhor nos diz. O Senhor requer que nós façamos esta diferença, não sozinhos, mas acompanhados por Ele. Por isso, meus irmãos, não são palavras minhas, é palavra da própria Bíblia. Diz: por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais por se manterem firmes na escolha e no chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal. É isto que o Senhor... No verso 4, estas palavras assim: vós ainda não resististe até ao sangue contra o pecado. Pensem nisto, irmãos. O pecado é o problema que está aí em Hebreus, que acabou de ler. O pecado é que nos embrulha, nós não queremos lutar. Eu tinha uma experiência maravilhosa que aconteceu no GAM, que queria apresentá-la, mas não tenho tempo. Mas é uma verdade. Nós vamos ao sacrifício, Senhor, perdoa-me, e no outro dia já vamos para a tenda fazer os mesmos pecados, irmão. Fazemos sempre a mesma coisa e o Senhor está comigo e nada vai acontecer. Não! O pecado é para banir. O Senhor foi à cruz para banir o pecado da minha vida. Não é para eu manter, nem para eu dar a guarida, nem para eu estar a alimentar. Acredito que cada um de nós sente que é chamado por Deus. Acredito que cada um de nós sente que é escolhido por Deus. Então o Senhor diz-nos exatamente isso. Porque foste escolhido, porque foste chamado, esforça-te por te manteres firme nessa escolha. E, queridos, a escolha é feita diariamente. A escolha é feita várias vezes ao dia. A escolha é feita constantemente. E a minha oração é realmente que nós possamos, cada um de nós, possa perceber que esse custo que o Senhor nos pede é mínimo, é nada. É apenas dizer: Senhor, acompanha-me, Senhor, ajuda-me, dirige-me e permite, Senhor, realmente que eu possa fazer as escolhas de acordo com aquilo que Tu desejas para a minha vida. Que possa ser esse o nosso propósito. Deus nos abençoe grandemente. Samuel, Samuel, estou-te a chamar, Samuel, 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 estou-te a chamar, Samuel.
Agradecemos à classe Rol do Berço pela sua participação do 16º sábado. E, como puderam ver, falava sobre Samuel. Mas antes de Samuel existir, existia a Ana. A Ana é uma grande mulher de oração. Como hoje é um dia especial da mulher, vamos falar de uma mulher. E se a Ana não fosse uma mulher dedicada a Deus, se Ana não tivesse tido uma experiência especial com Deus, o nascimento de Samuel tinha sido esquecido, tinha sido passado em frente. Então, se nós formos a ver, passado muitos anos, ainda se fala de Samuel, do exemplo de sua mãe. Como todos sabemos a história, uma vez por ano, nas 3 principais festas do ano, eles tinham de ir a Siló, Elcana, Penina e Ana, e os filhos de Penina, e para Ana era sempre um tormento, porque Penina estava sempre a massacrá-la por ter filhos e ela não ter. Então, na última viagem que ela fez como estéril, diz-nos que Ana nem conseguia comer, ela estava entalada. Não é que o seu marido não apoiasse, o marido apoiava, dava o auxílio que era preciso, mas Penina estava sempre a massacrá-la e ela sentia-se rebaixada, não é? Sentia-se diferente. Então ela chorou, ela orou, ela fugiu para o tabernáculo e foi orar. Ela foi depositar a sua alma a Deus. E, como todos nós sabemos, nessa altura Eli olhava e achava que ela estava embriagada. Mas logo de seguida ela disse: não, eu não estou embriagada. Eu estou a entregar a minha alma ao Senhor, eu estou a falar com Deus e a fazer um voto, porque se Ele me der um filho, eu o entregarei de volta como nazireu. E Eli lhe disse: vai que Deus te abençoará, tu vais ter um filho. E então, passado um tempo, quando ela teve o seu filho, depois de o desmamar, ela sim foi entregar o seu filho a Deus. E ela ali chegou e disse: eu sou aquela mulher que tanto soluçava, que estava em oração a Deus pedindo um filho e que Deus me concedeu. E está aqui o filho do voto, está aqui o filho que Deus me concedeu e está aqui o cumprir do meu voto. Eu venho entregar a Deus o meu filho. E o Salmo de Ana não se concentra apenas na tristeza, na agonia que ela passou e nas bênçãos que ela recebeu. Ela concentra-se em Deus. Ela vê Deus em primeiro lugar, como podemos ver também na lição. Ela põe Deus em primeiro lugar. Ela põe-se aos pés de Deus para poder depender só de Deus. E, por consequência, ela passa a ver Deus mais claramente, como consequência, ela começa a louvá-lo por quem Ele é e por o que Ele é. Então, Ana começou a dedicar muito mais tempo em oração a Deus, por ver que Deus atendia à oração de um justo. Ao vermos que Deus atende à oração de um justo, o que é que nós podemos pensar? Nós devemos fazer como Ana, entregar-nos aos pés de Cristo, andar com Ele, e aí veremos os resultados. E foi aí que a Ana também viu. Mas não ficamos por aqui, porque, apesar de ter sido uma mulher de oração, teve um filho que também foi um grande homem. Desde a sua juventude, Samuel crescia como é que se diz? Em dedicação a Deus. Desculpem lá. Porque desde que ele foi chamado por Deus, ele aí disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E ele, a partir daí, ele nunca mais deixou de ouvir as indicações de Deus. Samuel era um testemunho vivo do que a graça de Deus pode operar em crianças educadas e orientadas por Deus. Eu acredito que Ana o educou para Deus. E depois, quando ele foi em pequenino para a beira de Eli, foi entregue, continuou a ser educado nas coisas de Deus. E é isso que nós também devemos fazer. Samuel foi um profeta, um juiz, e o povo de Israel viu mesmo como um profeta.
o povo de Israel via que era um homem que era obediente, era um homem que adorava a Deus, temente a Deus, e então eles adoravam-no porque ele levava sempre palavras de Deus ao povo de Israel e ajudava-os a crescer para Deus. Depois da morte de Eli, o Samuel ficou como profeta e restaurou a lei e a ordem e a adoração religiosa naquele país. Ana, dedicada a Deus em obediência e oração, fez com que as orientações dadas a Samuel o tornasse um grande homem e levando uma vida de acordo com a vontade de Deus. O meu desejo para nós mulheres, mães, pais, é que nós possamos ter uma vida de oração, para que nós possamos ser um reflexo de Deus, tanto nos nossos filhos como nos nossos jovens. É o meu sincero desejo. Como oferta da Escola Sabatina, temos 40 euros da oferta 13º sábado e 40 euros por graças a Deus para trabalho missionário. Para terminarmos a Escola Sabatina, vamos entoar as estrofes do hino 419, Bendita a hora de oração. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós aprendemos esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, Tu dizes-nos o quão importante é nós termos uma vida real de oração contigo. Ó Senhor, ajuda-nos verdadeiramente, Senhor, a cada dia da nossa vida, nós vivermos orando sem cessar. Ó Senhor, seja de joelhos, seja prostrados no nosso quarto, seja, Senhor, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas escolhas, que Tu possas verdadeiramente, Senhor, estar presente em todas essas coisas.
Ó Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração prática. Ajuda-nos, Senhor, a cada momento da nossa vida, consultarmos o que Tu queres que façamos naquela decisão. Ó Senhor, ajuda realmente esta igreja que está aqui em Canelas. Desde, Senhor, a criancinha mais pequenina, Senhor, ao membro de igreja mais maduro. Senhor, que Tu possas ser o Senhor e o Salvador da vida de cada um de nós que está aqui esta manhã. Pedimos, Senhor, uma bênção também para aqueles que não estão, por doença, por dificuldades, Senhor, na sua fé. Que eles também possam sentir o Teu amor e, Senhor, faz-nos, se assim achares por bem, faz-nos bênçãos na vida daqueles que connosco se cruzam. Toma-nos, Senhor, uma igreja viva em Ti, uma igreja vitoriosa em Ti e, Senhor, que um dia, quando Teu Filho voltar, possamos estar preparados para esse encontro. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, muito abençoado na presença do Senhor nesta casa de oração, assim desejamos todos. E neste momento também queremos dar de uma forma especial as boas-vindas àqueles que nos visitam. Temos aqui alguns nomes, mas sabemos, já reparamos que alguns chegaram também depois da entrega deste livro. Mas enfim, entre nós encontra-se Júlio Alves, da Igreja de Espinho, a família Jales, de Oliveira de Douro, Sara Carvalho, de Oliveira de Douro também, penso que é Roberto Marques, de Braga, Catarina Antunes, de Braga, e Diogo Simões, também de Braga,